Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos iniciar um tema extremamente importante dentro da química, que é o estudo da tabela periódica. Vamos entender o contexto histórico, os modelos, os protótipos que foram criados até chegarmos na tabela periódica atual. Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e não esquece de deixar o like para fortalecer e dar aquela força. Beleza? Então vamos para a aula. Então, galera, veja só. Vamos ver aqui um pouco do contexto histórico até chegarmos na tabela periódica atual. Uma das primeiras ideias, primeiramente, o que é uma tabela periódica? A tabela periódica nada mais é do que uma forma de organizarmos os elementos químicos com base em suas propriedades. Então, veja só, o tanto de elementos químicos ao passar do tempo foram sendo descobertos cada vez novos e novos elementos químicos, aumentando esse número de elementos, e foi necessário encontrar uma forma de organizar eles que facilitasse o entendimento de suas propriedades. E aí os cientistas propuseram várias formas de organizar até chegarmos na tabela atual. Uma das primeiras ideias, tentativas de organizar os elementos químicos, as primeiras tabelas periódicas, foi a tabela das tríades, de Oberheim, no ano de 1917. Foi que ele fez, 1817, perdão. Ele organizou a tabela em grupos de 3 elementos, onde esses 3 elementos possuíam propriedades semelhantes. E a ideia que ele utilizou foi o seguinte: ele colocou esses 3 elementos onde a massa atômica dos elementos da extremidade, a média aritmética delas daria aproximadamente ou igual à massa atômica do elemento que ficava no meio. Foi a primeira ideia, a ideia das tríades. Após ela veio outra ideia de tabela, que foi o parafuso telúrico, onde nessa tabela aqui do parafuso telúrico, esse cientista, ele imaginou o seguinte: ele imaginou um parafuso mesmo, certo? Um cilindro. E aí, ao redor do cilindro foram feitas 16 divisões e os elementos com propriedades semelhantes apareciam uns sobre os outros em voltas consecutivas de espiral, como está representado aqui. E ele percebeu o seguinte, que organizou eles em uma ordem crescente de suas massas atômicas, e na vertical, em cada vertical, os elementos que ficavam nessa vertical, eles possuíam propriedades semelhantes. Então, outra ideia, outro modelo de tabela historicamente bem reconhecido é o parafuso telúrico, no ano de 1862. Após ele veio a lei das oitavas de Newland, certo? Que ele fez o seguinte: colocou os elementos químicos em ordem crescente de suas massas atômicas e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, excluindo-se o hidrogênio. Como as notas musicais numa escala musical. Como ele era músico também, então ele fez essa ideia da lei das oitavas. Ele percebeu que, seguindo os elementos, após o 7º elemento, ele retornava para uma outra sequência onde os elementos teriam propriedades semelhantes. Então ele fez uma alusão, uma relação às notas musicais, como ele era músico também, certo? Essas 3 aqui são 3 modelos bem famosos. Após esses modelos, surgiu um cara chamado Ivanovich Dmitri Mendeleev. A pronúncia não está muito boa, mas é basicamente isso. O que foi que Mendeleev fez? Ele organizou os elementos químicos na ordem crescente de suas massas atômicas. Na época de Mendeleev, já eram conhecidos por volta de 63 elementos químicos catalogados. E ele organizou nessa ordem crescente de massa atômica, certo? Só que ele percebeu que alguns elementos, eles tinham propriedades semelhantes, e alguns elementos, entre eles, tinham alguns espaços que não tinha, os elementos destoavam muito as suas propriedades. E o que foi que ele imaginou? Ele imaginou que existiriam outros elementos que ficariam ali, só que ainda não tinha sido descoberto naquela época. Deixou algumas interrogações, como por exemplo aqui, ó, alguns elementos que ainda não tinham sido descobertos e que tinham aquelas propriedades semelhantes ali, certo? Depois de Mendeleev, que ele organizou a ordem crescente de suas massas atômicas, e chegamos no modelo que é o modelo da tabela periódica atual, que foi organizado por Moseley, 1913, onde as propriedades dos elementos são a função periódica de seus números atômicos. Chegamos aqui ao modelo da tabela periódica atual. Esse contexto histórico eu falei um pouco rápido, porque o mais importante é a gente conhecer esses termos, esses contextos, mas vamos entender agora a fundo como que está organizada essa tabela periódica atual, como que nós vamos aprender a consultar ela, porque a tabela não é para você memorizar.
A tabela é um instrumento de pesquisa, de consulta, e nós devemos saber como consultar a tabela periódica e não memorizar, certo? A tabela periódica atual, a característica extremamente importante, ela é uma função periódica de seus números atômicos, então ela segue a ordem crescente de números atômicos, certo? Onde o primeiro elemento aqui tem número atômico 1, o segundo tem número atômico 2, o terceiro número atômico 3 e assim por diante. Uma característica extremamente importante nessa tabela é o seguinte, ó. A tabela periódica ela é organizada em 18 grupos. 18 grupos ou famílias, que são as linhas que ficam na vertical. Então, a tabela periódica atual ela tem 18 grupos ou famílias, que são as linhas na vertical. E possui um total de 7 períodos. O que são esses períodos, professor? Esses 7 períodos são as linhas na horizontal, certo? Então, a tabela ela é organizada em 18 grupos ou famílias e 7 períodos, certo? Que são as linhas na horizontal, períodos e família. Vou falar mais especificamente sobre algumas dessas características. E seguindo essa ordem crescente de número atômico, a gente percebe o seguinte, que os elementos que se situam em um mesmo grupo ou família, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Essa outra ilustração aqui é a ilustração da tabela com base em algumas famílias. Por exemplo, aqui eu tenho a ilustração, temos algumas divisões dentro da tabela. Por exemplo, aqui, ó, vejam. Essas famílias, a família 1, que é o grupo 1, ela é chamada também de família dos metais alcalinos, como está representado aqui, ó. Certo? Metais porque todos são metais e alcalinos porque eles são compostos que formam bases, compostos alcalinos, certo? A família 2, ou grupo 2, que é isso aqui, é chamado de metais alcalinos terrosos. Esses terrosos também porque grande parte deles são extraídos de minérios, certo? A família 16, depois eu vou falar porque que eu pulei para cá. Família 16, a família do oxigênio, é chamada de calcogênios. Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Calcogênios, tem algum lugar aqui, não sei onde é que tá. Família dos calcogênios. A família 17 é chamada de halogênios, está aqui embaixo. E a família 18, ou o grupo 18, é chamado de gases nobres. Essas 5 famílias específicas, é importante sabermos a nomenclatura delas. Família 1, metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios, 17, halogênios e 18, gases nobres. É extremamente importante sabermos essas designações. Essas 5 famílias recebem esses nomes específicos. As demais não têm um nome específico para elas. Como é que a gente faz para saber essa família? A gente chama grupo do, aí o primeiro elemento daquela família. Por exemplo, a família 13. A família 13, o primeiro elemento que temos é o boro. Então é o grupo do boro ou a família do boro. A família 14, por exemplo, é o carbono, o primeiro elemento. Então é o grupo do carbono, a família do carbono, certo? Então dividido em 18 famílias ou grupos, onde essas 5 que eu citei, metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênio, halogênio e gases nobres, é importantíssimo você saber. E 7 períodos que são a linha na horizontais, certo? Esses períodos, na próxima aula eu vou fazer uma relação da tabela periódica com a distribuição eletrônica. Vou mostrar para vocês que tabela periódica e distribuição eletrônica são intimamente relacionadas. O período que o elemento se encontra é simplesmente o número de camadas eletrônicas que aquele elemento possui. Vou mostrar com mais detalhe na sequência, certo? Outras divisões que nós temos dentro da tabela é o seguinte. Tem as divisões, a gente separa em metais, não metais e gases nobres. Todo esse grupo aqui, ó, do alumínio, galho, essa representação aqui, ó, para cá, são metais, tirando o hidrogênio ele não é um metal. Aí temos aqui os não metais ou semimetais e temos aqui os gases nobres, que são a última família, a família 18, certo? Então, essas divisões. Além disso, temos 2 séries, que são essa coluna aqui, ó, e essa outra coluna de baixo, que essa primeira nós chamamos série dos lantanídeos. É como se fosse, imagina a tabela como se fosse uma gaveta, onde essa lacunazinha aqui, ó, seria uma gaveta e todos os elementos estariam dentro dessa gaveta, que são a série dos lantanídeos. E esses outros de baixo estariam dentro dessa outra lacunazinha, que são os actinídeos. Essa, para ficar dessa forma, é uma forma compacta, digamos assim, da tabela periódica. Na sua forma extensa, alongada, eu teria essas duas séries colocadas aqui, a tabela ela teria bem alongada, certo? Então a tabela periódica é simplesmente uma forma de organizar os elementos químicos. Ela é organizada seguindo uma ordem crescente de números atômicos, tranquilos, certo? E isso faz com que os elementos que situam-se em cada família ou grupo, eles tenham uma periodicidade, eles tenham
propriedades químicas e propriedades físicas semelhantes ao eles estarem em um mesmo grupo ou família. O que faz eles estarem em cada período, o período da tabela periódica é o número de camadas eletrônicas que aquele elemento possui. Tranquilos? Outra característica importante é o que nós separamos em elementos representativos e elementos de transição. Certo? Os elementos de transição, os elementos representativos, fica melhor, são os elementos da família 1 e 2, da 13 até a 18. Lembrando que tem algumas designações antigas, separamos os elementos em grupo A e grupo B. Os elementos representativos é designado pela letra A, família 1A, 2A, 3A, até chegar na família 8A, também é comumente ser chamado de família 0. E aqui no grupo B, que são os elementos de transição. Uma característica importante é, esse bloco aqui do meio, ó, eles são os elementos de transição, simplesmente, transição. E esses blocos aqui embaixo, que são as duas séries que ficam lá embaixo, que ficaria aqui, ó, lantanídeo e actinídeo, que foi colocado aqui em cima, são os elementos de transição interna. Por que interna? Porque é como se eles estivessem dentro dessas duas lacunazinhas aqui, ó, certo? Então, transição ou transição externa, esse bloco, e aqui, lantanídeo e actinídeo, transição interna. Temos essas outras classificações também. Além disso, nós podemos classificar a tabela, podemos representar com base na distribuição eletrônica dos elementos. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica, lembre que os subníveis da distribuição eletrônica podem ser subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Lá na nossa aula de distribuição eletrônica falamos sobre isso. E aí, pela distribuição eletrônica, o subnível mais energético, que é o último da distribuição, ele vai nos dizer em qual localização da tabela periódica o elemento se encontra. Por exemplo, veja só, vou pegar o exemplo mais simples de todo aqui, o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. Distribuição eletrônica do hidrogênio vai ser 1s1. Então, se terminou em S1, todos os elementos que, ao fazer a distribuição eletrônica, terminam em S1, eles se encontram na família 1 da tabela periódica aqui, ó. Grupo 1, que são os metais alcalinos. Só que lembrando, guardem no coração essa informação. Mesmo o hidrogênio, eu vou até voltar aqui para mostrar. Mesmo o hidrogênio, em muitas tabelas, ele estando localizado aqui na primeira família, o hidrogênio não faz parte da primeira família da tabela periódica. Ele só está colocado aqui como uma padronização pelo fato de ter um único elétron na camada de valência. Mas o hidrogênio não pertence a nenhuma família da tabela periódica. Guarda essa informação aí, que é extremamente importante. Certo? Mas nesse caso aqui, ó, nós conseguimos localizar. Deixa eu pegar outro exemplo. Em vez do hidrogênio, eu vou pegar o lítio. O número atômico do lítio é 3. Ó. Então, fazendo a distribuição seria 1s2, 2s1, até chegar em 3. Veja, terminou também em S1, então o lítio estaria aqui. Ó. Próxima aula eu vou detalhar direitinho como a partir da distribuição eletrônica chegarmos na tabela periódica e vice-versa. Certo? Se a distribuição eletrônica terminou em S, o elemento vai pertencer à família 1 ou família 2. Se fez a distribuição eletrônica terminou em P, vai pertencer aqui do grupo da família 13 até a família 18. Terminou em P, ou vai estar da família 13 à família 18. Esse aqui é o bloco P, esse é o bloco S. Se terminou em D, na distribuição eletrônica, vai estar nesse meio, elemento de transição. E se terminar em F, vai estar aqui embaixo, que são os elementos de transição interna. Então é bem importante essa relação dos elementos com a tabela periódica. Outra coisa importante de lembrarmos é que pela distribuição eletrônica é possível classificarmos o elemento em representativo ou de transição. Então, os elementos classificados como representativos, vou até colocar aqui, ó, representativos, eles têm como subníveis S e P. Ao fazermos a distribuição, o subnível terminou em S ou P, o elemento ele é um elemento representativo, certo? E no caso de transição, vou colocar até aqui, ó. Transição pode ser de dois tipos. Primeiro, transição interna e depois transição externa. Os que são de transição interna esses que ficam aqui, o bloco F, vai ter como subnível F. E transição externa, que é esse bloco aqui do meio, subnível D. Então, outra característica extremamente importante, a partir da distribuição eletrônica, chegamos na classificação de onde o elemento está localizado. Elementos representativos, eles fazem parte do subnível S e P, terminou em subnível D, transição externa, subnível F, transição interna, que é a série do lantanídeo
e dos actinídeos. Tranquilos? Então, segue a ordem crescente de número atômico, 18 grupos ou famílias, essas 5, família 1, metais alcalinos, família 2, alcalinos terrosos, família 16, calcogênio, 17, halogênio e 18, gás inóbil, tem que guardar no coração, porque isso é muito cobrado. As demais famílias não têm um nome específico para ela, então a gente chama grupo do, aí o primeiro elemento da família. Como, por exemplo, a família 14, o primeiro elemento é o carbono, então é a família do carbono, ou o grupo do carbono. Tranquilo até aí? Então, galera, aqui nós temos a representação da tabela periódica atual. Nessa tabela periódica nós temos um total de 118 elementos químicos, que é o total de elementos que são conhecidos até o momento. Deixa eu colocar o Luiz aqui só para destacar. São conhecidos um total de 118 elementos químicos. Começando aqui de hidrogênio, número atômico 1, ó. Hélio, número atômico 2, lítio 3, berílio 4 e assim por diante, seguindo sempre a ordem crescente de número atômico. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênio, halogênio e gases nobres. Períodos, na horizontal, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Pelos elementos que são conhecidos até hoje, o máximo de camadas eletrônicas que possui são 7. Logo, só possui um máximo de 7 períodos. Estão no sétimo período da tabela periódica. Tranquilos? Cédulo lantanídeo, actinídeo, tem as divisões. Essa tabela aqui é a tabela periódica oficial da IUPAC. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É o que regulamenta e padroniza todas essas normas de... Toda a normativa lá da química, certo? Então, a tabela periódica desse lado aqui, certo? Tabela periódica aí completa. E na próxima aula vamos falar sobre como relacionar a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Eu vou mostrar para você que você não precisa memorizar a tabela. Quem sabe distribuição eletrônica sabe a tabela periódica todinha. E consultar e utilizarmos ela para resolução de questões e extrair informações a partir delas. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e valeu!